Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Teologia reformada, dúvida de muitos. Nós temos aí bastante questionamentos dentro desse contexto. Nós temos muitas correntes nessa linha. Nós não vamos abordar as correntes, não vamos abordar as questões polêmicas também, é importante dizer isso. Nós estamos aqui para polemizar. Nós temos o objetivo, né, como eu e o pastor Heber temos falado, de simplesmente bater um papo, conversar, né, de forma bem dinâmica, né, abordando esse assunto, né, de teologia reformada, né. Então nós queremos compartilhar com os irmãos esse momento, lembrando que esse vídeo ele sobe para o YouTube do canal da Igreja Batista em Água Fria e também para o canal da Segunda Igreja Batista em Cambuci. Não é de hoje, né, que eu e o pastor Heber a gente pensa nesse contexto, e eu acho que é muito importante a gente ter essa questão de divulgar a palavra de Deus através das nossas redes sociais, né? Aí, ó. E agora? Beleza pura. Beleza pura. Na verdade, o Senhor continua, o celular da Marília continua sendo o Senhor, uma só carne, né? Até no celular. Tranquilo. Maravilha. Eu fiquei aqui, igualzinho o Hernando Dias Lopes, esperando o Augusto Nicodemo chegar na live. Aqui no desespero, vai entrar, não vai, como é que vai ser? Pode ficar tranquilo que essa parte de início aqui, o nosso estagiário, o nosso editor, ele vai dar um jeitinho pra gente quando a gente for preparar o vídeo para subir para os nossos canais. Agora, então, pastor Heber, eu estava falando aqui com meus irmãos que estavam nos ouvindo, né, sobre o nosso desejo que Deus já tem colocado no nosso coração, nosso desejo de a gente poder ter essa iniciativa, né, de alguma forma e de forma bem simples e clara, a gente falar, né, da teologia reformada, né. Falei com eles também que não vamos entrar aqui em questões polêmicas, não é o objetivo nosso fazer aqui discussões ao vivo, né? É bom você avisar porque tem seminarista participando e você sabe como é que as figurinhas são. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai fluir bem, né? Nossa live é uma live piedosa, né? Nós temos o objetivo aqui de falar com simplicidade, né? Dessa teologia reformada, né? O nosso projeto é esse, falar de teologia reformada, né? A galera que está me acompanhando, esse é o pastor Heber, é um amigo, é uma das minhas referências. Eu tenho a alegria de poder seguir um caminho que ele já tinha seguido um pouquinho antes de mim, ao começar no Nutra, depois passando pelo Prega a Palavra e também na teologia prática ministerial, né? Então eu tenho essa alegria de poder aí com um detalhe aí, né, o Everton, que nós somos contemporâneos do seminário também em São Fidélis, né, cara? Sim. Uma turma atrás de mim, né, mas nós somos no mesmo tempo do seminário, né? Isso mesmo. A maioria dos professores que deu aula para o senhor, deu aula para mim, né, a gente formou praticamente junto. O senhor já vinha, né, em ministério, né, quando cursou ali no seminário, e depois disso já tem... O senhor tem quanto tempo, pastor, de ordenamento? Esse ano eu estou completando 12 anos aqui na segunda igreja, né? Sim, então eu estou indo para o meu primeiro ano ainda, embora já esteja trabalhando um bom tempo lá na Igreja Batista em Água Fria, mas a minha ordenação, em cujo o senhor pregou, foi preletor, vai fazer um ano ainda, né? Então, a questão da abordagem do assunto, né? O assunto que nós vamos abordar aqui, eu vou dizer mais uma vez, é a questão da teologia reformada, prática, né? Prática, não teórica. E nessa parte que nós temos conversado, sobre teologia reformada, nós estamos buscando, abrindo esse canal de comunicação aqui, com o objetivo, né, de forma clara, simples, trazer essas verdades, da Bíblia, né, dessas verdades que nós temos da Bíblia, para o nosso contexto, né? E queremos, com isso aqui, não dizer para você aí que
você deve começar a brigar com o seu pastor, nada disso. Nós queremos aqui, de forma muito simples, de uma forma muito clara, apresentar essa visão que já é conhecida de alguns, que outros têm dúvida, que outros já ouviram falar e que muitos querem aprender mais, né? E não há melhor forma de aprender sobre a teologia reformada se não for de forma buscando a prática dela, como aplicar tudo isso que nós temos de conhecimento. Esse é o nosso desafio aqui, né? Antes, pastor Heber, eu gostaria, o senhor vai falar daqui a pouco o que é teologia reformada para a gente. O senhor vai vir trazendo essa questão. Mas, antes eu gostaria de trazer o que não é teologia reformada, né? Que a gente escuta muita coisa por aí, e até esse movimento, como ele popularizou um pouco mais, né? De 10 anos para cá, através das redes sociais, nós tivemos a rede social contribuiu muito para a divulgação da teologia reformada, de forma geral, né? E então essa propagação, isso foi principalmente pela pregação expositiva, né? E nós tivemos aí os púlpitos ensinando isso, e aí os vídeos começaram a sair no YouTube, Facebook, né? E agora, um tempo mais recente, Instagram. E então isso começou sendo proclamado, né? Espalhado, esparramado de certa forma. Alguém já disse, se eu não me engano, eu escutei o Leandro Lima essa semana, pastor Hélio, falando que se não fosse a providência de Deus através da imprensa antes de Martinho Lutero, a reforma protestante não teria tido o tamanho que teve, né? E hoje, o que alguns chamam de uma nova reforma, se tem essa ferramenta ao seu favor, da internet, né? Nós louvamos a Deus por isso. Então, essas pessoas que têm dúvida, que não é teologia reformada. Primeiro, não é um método. Não é um método para que você busque, com esse método, né, fazer aplicações, né, que destoem, talvez, até do contexto que você está inserido, né? Segundo, não é um modelo de administração eclesiástica, embora tenha princípios que nos favoreçam e nos ajudem muito na nossa administração eclesiástica. Nós destacamos, talvez, principalmente, a questão do presbitério, né? Dentro do contexto de administração eclesiástica, querendo ou não, o presbitério, de forma bem direta, é uma das questões que nos ajuda na administração eclesiástica, no corpo, né, de pastores da igreja. Terceiro, não é uma modinha, né? A gente vê aí muita gente falando, são reformados, teologia reformada, e às vezes soa como falsa piedade, né? O apóstolo Paulo dizia isso. Parece que são, fala que são, mas às vezes não são, né? Não é modinha, né? Embora tenha se popularizado muito, nós agradecemos até a Deus muito por isso. Não é um pensamento isolado de alguém que teve uma ideia brilhante para a igreja local, ou seja, não foi o pastor Heber que de repente teve um estalo na cabeça dele lá e falou assim, não, agora eu vou seguir por aqui porque eu tenho essa ideia aqui, eu vou aplicar e vou seguir por esse caminho. Também não é isso, né? E por último, não é um projeto para se tornar popular, né? Não é. Durante toda a história, de maneira, na verdade, eu acho que é o contrário, né, pastor Heber? Sim. Eu acho que a gente torna-se impopular, né, seguindo por essa linha, né? Então, isso que eu acabei de dizer não é teologia reformada. E quais são os erros que os que pensam assim cometem? Primeiro, sincretismo religioso. É um grande perigo, né? Quem pensa em teologia reformada ser um método, ser uma moda, né? Ser um projeto popular, cai no sincretismo religioso. Segundo, legalismo. É um grande perigo, né? Para aqueles que não buscam o conhecimento prático, né? E nem a aplicação das verdades centrais, que o senhor também vai abordar daqui a pouco, da teologia reformada, e começam a falar por aí que eu sou reformado, eu faço parte da teologia reformada, e então cai em algumas dificuldades, né? Principalmente legalismo. E por último, erros que essas pessoas cometem, caem em discussões que causam confusão e divisão, né? E não é objetivo da teologia reformada. Causar divisão, confusão, discussões tolas, muito pelo contrário, de maneira nenhuma. Correto, pastor Heber? O senhor fica à vontade aí. Não, tá tudo tranquilo. Tá, isso mesmo que você Tranquilo? colocou. Não é nada disso aí, né?
Nada disso aí. Teologia Não, sistemática. nada disso que a gente acabou de falar. Apesar de muito preconceito, né, Everton? Muito Sim. preconceito com o nome, com as doutrinas da teologia reformada, muita ignorância a respeito do assunto, e por isso que a gente está aqui também, para tentar trazer o assunto para um nível mais comum, de maior acesso para aqueles que têm interesse em conhecê-lo. Né? Então, joia. As pessoas, às vezes, por não conhecer, e simplesmente por uma questão de bairrismo, né? Histórico, eu não chamo nem até de histórico religioso, né? As pessoas acabam tendo uma resistência quando escuta alguém dizer teologia reformada, o cara já se arma. E aí isso é ignorância, né? A gente quer aqui apresentar de forma clara para que essas pessoas conheçam, né? E aí possam então ser esclarecidas sobre teologia reformada. Pastor Heber, então a gente viu que não é, né, teologia reformada. Okay. E o senhor agora, eu faço a pergunta que muita gente faz, né? E dentro desse contexto todo que eu falei aqui, de alguma forma isso chegou ao senhor, né, e a mim. Como que o senhor foi achado pela teologia reformada? Foi achado por Deus através da teologia reformada? É bom você colocar assim, né, para não parecer que somos nós que estamos cavando isso, né, e estamos na linha de frente. A questão da teologia reformada, já falando da nossa prática, né, da nossa experiência prática e até do que ela é uma teologia que está solidamente alinhada com a Bíblia, né? Então, nós poderíamos dizer que ela é uma teologia puramente bíblica. E a minha experiência com a teologia reformada, ela vem do desejo de ser fiel às Escrituras. Essa experiência vem pela exposição das Escrituras, né, quando nós tivemos a oportunidade de conhecer o Prega a Palavra e de alinhar o púlpito da igreja com a exposição da palavra, e daí nós fomos experimentando, na verdade, as doutrinas bíblicas puras. E a partir disso é que nós fomos conhecendo melhor e nos aprofundando na teologia sistemática. Né? Da minha parte, quando foi a primeira vez que eu escutei isso, e por isso talvez eu seja um apaixonado pela exposição bíblica, em ouvir principalmente, mas também em preparar, em estar enganjado nessa questão de exposição bíblica. Porque foi através de uma exposição bíblica, escutando os termos, teologia reformada, no YouTube, né? Eu comecei caminhando por esse caminho, escutando alguns pastores, né? Algumas citações que alguns pastores faziam, a gente começou pesquisando, fomos atrás, e aí, como o senhor falou, no Prega a Palavra, nós vimos que toda a teologia reformada, ela na verdade é uma teologia bíblica, né? E aí, a exposição bíblica talvez é uma das melhores ferramentas para sistematizar tudo isso, né? Dentro daquilo que a Bíblia está nos dizendo e trazer de forma aplicada ao contexto de nossas igrejas, né? Olha, Everton, sem sombra de dúvidas, você comentou ainda há pouco sobre o expoente crescente da teologia sistemática por meio da internet, né? E essa é uma experiência que nós temos em comum, porque por meio da internet nós tivemos acesso a pregadores que são fiéis às Escrituras, que expõem a Bíblia, e com isso nós começamos a fazer distinção entre aqueles que trazem a palavra de Deus para o púlpito e aqueles que trazem as suas ideias, a filosofia, o humanismo, a psicologia, não a palavra de Deus. E tem um texto, né, que os irmãos conhecem muito bem, que Jesus disse que as ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. Então, quando os crentes genuínos ouvem a Bíblia, ouvem a exposição da palavra, se alimentam da palavra, eles não querem saber de outra coisa, né? Então, é a partir dessa experiência que nós chegamos à teologia reformada. Porque, aproveitando aqui e respondendo a pergunta, o que é a teologia reformada? Nós sabemos que a teologia reformada ela tem a sua origem, o seu berço, na Reforma Protestante. Né? O ícone da Reforma, Martim Lutero, no 31 de outubro de 1517, quando ele afixa as suas 95 teses, né? Ali nós temos o ícone da Reforma e os movimentos que foram surgindo a partir da Reforma Protestante,
chegaram até a Suíça e outros lugares também. E da Suíça nós temos um movimento chamado de Reforma Reformada, né, cujo seu principal expoente é Calvino. E aí a gente tem esse movimento mais sistematizado. Hoje, quando a gente fala em teologia reformada, nós estamos pensando em doutrinas distintas, nós estamos pensando nos 5 solas da reforma, né, os 5 slogans que nós conhecemos aí, o sola Escritura, solus Christo, sola Fide, sola Gratia e soli Deo Gloria. E não somente isso, mas esta é com certeza uma distinção clara da teologia reformada, né? Por isso que a teologia reformada não é um movimento isolado e nem uma modinha. Nós temos aí mais de 500 anos de história no contexto de teologia reformada e da prática dela na vida da igreja. Todos esses movimentos que fluem a partir do ícone da Reforma Protestante, que é Martinho Lutero, que são as 95 teses, tudo que flui dali em diante é buscando a igreja viver, né, a partir das lentes que foram colocadas nesses que chamamos de reformadores, né? E aí nós vamos ter isso chegando até nós, né? Isso chegou a nós, por isso que nós não inventamos, não é uma ideia isolada, isso chegou até nós. É até uma questão de conhecimento histórico, né? Muita gente não sabe. Por exemplo, nós dois somos pastores batistas, né? Fazemos parte da Convenção Batista Fluminense, estamos na Convenção Batista Brasileira, na Ordem de Pastores Batistas, mas muita gente não sabe que o berço da nossa história é a Reforma, né? Nós somos frutos da Reforma Protestante. Se não fosse a Reforma Protestante, possivelmente nós seríamos católicos, né? Católicos porque essa era a única igreja ocidental aqui, era a Igreja Católica. Ok? Sim. Então esse lastro aí, esse legado, essa herança da teologia reformada é que gerou as nossas igrejas, as igrejas protestantes foram geradas e nós conseguimos chegar até aqui, né? Algumas pessoas, elas às vezes nos abordam, não sei se já aconteceu com o senhor, e às vezes me perguntam, mas por que você pensa assim? E talvez você é o único que pensa dessa forma. E a minha resposta é quanto a nossa ida às nossas origens. Quando nós vamos às nossas origens, por exemplo, só uma curiosidade aqui, quando é fundada a primeira igreja conhecida como Batista no mundo, né, que o John Smith ele funda a igreja ali, a primeira confissão que essa igreja batista tem é uma confissão que aponta para as doutrinas, por exemplo, do calvinismo, né? Que são oriundas ou de um movimento propriamente dizendo, da teologia reformada. Então, as nossas origens, as nossas raízes, a nossa herança, a história, né, de onde nós vamos surgir, né, como batistas, até batistas brasileiros, elas estão fundamentadas nesses pontos, né? Beleza, pastor Heber falou sobre a teologia reformada, deu um apanhado aí, né, de forma histórica, né? Das referências que nós temos em comum, né, o Carson, não, o outro, que fala até da Reforma Protestante, ele tem um curso na Fiel, acho que o senhor... Sproul. Sproul. O Sproul diz que teologia reformada nada mais é do que teologia bíblica, né? Tá corretíssimo. Então a gente está, de fato, tentando praticar ou colocar em prática, através das lentes dos reformadores, né, a teologia, quando nós falamos de teologia reformada na prática. Hein, Everton, como a gente está falando de prática, é bom a gente mencionar aqui que o desejo do nosso bate-papo não é levar a questão para o campo acadêmico. Eu acredito que você até falou sobre isso, né? Então, vamos lá. Estamos falando de teologia reformada. Por que a gente aborda o assunto? Porque quando as ovelhas identificam a exposição bíblica, identificam o arcabouço doutrinário que nós estamos levando para a igreja, praticando, vivendo, levando para a prática da igreja,
elas se perguntam de onde vem isso? Porque, comparado ao contexto brasileiro e contexto eclesiástico que nós temos nas nossas igrejas, né, a gente acaba percebendo uma distinção entre um pastor e outro. Com certeza, essa é uma realidade sua, é uma realidade minha, né? As nossas ovelhas percebem isso. E de onde vem essa distinção? Puramente da palavra de Deus. Eu não estou aqui dizendo que os nossos irmãos que não são reformados não estão seguindo a palavra de Deus. Não é isso. Mas nós procuramos ter uma vida mais pura com relação à palavra de Deus. Esse é o meu desejo, né? De me purificar mais, de conhecer mais a palavra de Deus, de servir melhor o meu Deus, de amar mais a Cristo, a sua palavra. E é desse desejo que a gente vai conhecendo a palavra, vai se aprimorando. E aí, quando nós vamos procurar sistematizar esse conhecimento, nós nos deparamos com qual teologia? Com a teologia sistemática. Não é isso? Acredito que essa é a sua experiência também, é a minha experiência aqui. Acho que eu preciso pontuar só uma questão que não foi colocada anteriormente, sobre os distintivos da teologia sistemática. Essa questão dos distintivos, né? A gente tem os 5 solas da Reforma, que é bem conhecido, né? Eu já mencionei aqui. Talvez a gente tem outras... Exato, mas a gente tem outras que... sim, e com outras características bem distintas. Por exemplo, a autoridade das Escrituras. Muitas igrejas estão abandonando a autoridade das Escrituras, né? Estão abordando os textos sem dar à Bíblia a sua devida autoridade. Nós temos a soberania de Deus como uma marca distintiva da teologia reformada. Nós cremos que Deus é soberano, que a vontade dele prevalece. O plano do Senhor não será frustrado. Infelizmente, nós estamos aí com muitas pessoas sofrendo, até mesmo no meio da pandemia, com medo do que será o futuro. O cristão reformado, o cristão que tem contato com a palavra de Deus e conhece a soberania de Deus, ele está confiante. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Uma outra distinção, com certeza, é o calvinismo, ou como a gente prefere chamar, como é chamado na teologia também, as doutrinas da graça, né? Que são os 5 pontos do calvinismo, do acróstico. Quando a gente fala calvinismo, algumas pessoas até se assustam. Opa, isso aí eu acho que eu já ouvi falar e parece que não é bom. Aí quando a gente fala doutrina da graça, a pessoa até, não, então vamos lá, graça, né? Vamos falar sobre... De graça até injeção na testa, né? então acho que eu tive muitas vezes essa experiência, né? Sim. Conversando até com algumas pessoas que exercem liderança eclesiástica, não propriamente pastores, mas quando a gente fala calvinismo, historicamente, no Brasil, está ligado à igreja presbiteriana, né? E aí, quando a gente traz para nossa... Eu não diria nem historicamente, eu diria popularmente, né? Popularmente. Em termos de historicidade, tradicionalismo, sim, você está corretíssimo. Mas os batistas que chegaram ao Brasil, primeiramente, eram calvinistas. Né? A história vai provar isso. Confessionais, né? Exatamente. Agora, há muito preconceito, né? A gente tem encontrado muito preconceito com o termo calvinismo. Muito preconceito. A gente, pastor Heber, quando fala de autoridades escrituras, nós temos como desejo de desenvolver aqui, né, esse bate-papo para esses assuntos, né? Os 5 pontos da reforma, né? Os 5 solas. E quando vamos falar das 5 solas, tem sola escritura. E aí, quando a gente for falar na sola escritura, certamente algo que vai saltar assim a nossa voz, aqueles que estão nos ouvindo, é falar da autoridade das escrituras, né? Que destoa muito hoje de uma igreja para outra. Tem igreja que nem púlpito tem mais, né? Tem igreja que usa um versículo bíblico só para ter uma desculpa de que leu a Bíblia para pregar, né? Não está focado na exposição bíblica, não cantam Bíblia, não oram Bíblia. Né? Eu acho interessante, Everton, nós partimos do seguinte ponto. O crente, ele confia que a Bíblia é a palavra de Deus? Né? Porque, de maneira geral, o cristão vai dizer que sim. Né? Mas como a gente fala de prática, aí é que a gente vê a destoar dessa afirmativa. Né? Então, assim, primeiro, nós, pastores, precisamos retornar às Escrituras. Retornando às Escrituras, o que nós estamos fazendo?
nós somos acusados às vezes de fundamentalistas, né? De que somos o povo da Bíblia, do livro e tal. Mas o retorno às Escrituras é um retorno ao Evangelho, ao poder de Deus, né? Porque as Escrituras revelam Cristo, o plano de Deus, o controle que ele tem do universo, né? O seu intento de salvar os eleitos e a certeza de que eles serão salvos. Então, o retorno às Escrituras e o retorno à teologia reformada, que é aquilo que nós estamos falando hoje, na verdade é um retorno ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Nosso Senhor e Salvador. Solos Christus, né? Solos Cristo. A iniciativa da Reforma Protestante, até o pré-reforma, foi uma busca, uma tentativa de levar a igreja de volta à palavra, né? Exato. De volta ao Evangelho. Não teve ali alguém, Lutero, por exemplo, não foi em frente à Basílica, né? E abriu uma portinha e abriu uma nova igreja. Não, ele estava confrontando, né, o sistema religioso de forma geral, a igreja daquele tempo, para um retorno às Escrituras e ao Evangelho. Sim. Por isso que teologia reformada é basicamente e de forma primária teologia bíblica, né? Sim. É bom a gente pontuar isso. O senhor já falou as bases centrais, né, dessa teologia. Nós vamos desenvolver, a gente já está chegando no final aqui, porque nós não queremos também algo muito extenso, né? E só, pastor, para a gente pontuar aqui agora, as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes querem talvez ouvir mais pessoas que falem, né, dessa referência de teologia reformada. Quem são, ou quais são os nomes que são as suas referências hoje, né, de teologia reformada? O Everton, a minha maior referência da doutrina da graça, né, com certeza, se você quiser chamar de calvinismo, é o apóstolo Paulo, né? É até uma brincadeira que a gente faz, né, que Paulo era calvinista, né? Mas vamos lá, a minha experiência, ela passa pelo crivo da exposição do livro de Romanos. Sim, quando nós falar agora, se o apóstolo Paulo é um teólogo, o principal livro que ele escreveu foi Romanos. Romanos. E Romanos, sem sombra de dúvida, é um dos principais livros da Bíblia. Os irmãos que estão nos ouvindo aí, precisam estudar esse livro de ponta a ponta, conhecê-lo, conhecer as doutrinas, mergulhar no livro. Então, o apóstolo Paulo, com certeza, ele é o sistematizador dessas verdades. Jesus aborda o tema da eleição com frequência, né? Mas eu sei que a pergunta é mais direta, então o que nós temos ao longo da história, primeiramente? Antes da Reforma Protestante, nós já temos indícios de que essa é a verdade que deve ser seguida, né? Nós temos teólogos após a Igreja Primitiva, após o cânon estar fechado, nós temos Agostinho, que foi o grande influenciador de Martim Lutero, porque ele era monge da ordem agostiniana, né? E aí nós temos os grandes nomes da Reforma Protestante, com Lutero na Alemanha, posteriormente nós temos Calvino, Zwinglio na Suíça, nós temos os puritanos, né? Nós temos John diversos, Knox, né? John Knox, Jonathan Edwards já nos Estados Unidos posteriormente, né? E aí vem chegando mais perto, né? Sim, vai chegando. E hoje, um irmão está buscando na internet aí ouvir um sermão e tudo mais. Quais são os teólogos reformados que nós temos hoje que nos influenciam muito? São aqueles que estão pregando a palavra de Deus, que são fáceis de nós reconhecermos, né? Nós temos aí o reverendo Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, os grandes escritores americanos que foram os influenciadores desses homens aqui no Brasil também, o John MacArthur, o Packer, o John Piper, né? O R.C. Sproul, que você já citou, Paul Washer. Nós temos teólogos como o Wayne Grudem, né? E tantos outros nomes, o John Stott. Essa turma toda que nós estamos falando aqui são homens de Deus piedosos, comprometidos com as Escrituras e que assumem a postura de teologia reformada, né? Que são identificados como teólogos e pastores reformados, como cristãos reformados. Nós temos, então, de referência, né, esses nomes, e o que me chama a atenção é que também eu sigo esses mesmos nomes, né, que o senhor falou, e eu só acrescentaria a todos esses nomes que o senhor falou o pastor Heber Cunha. Esse não é digno.
Nem de Mas, por desatar as exemplo, sandálias. aqui mais perto da gente, a gente tem, por exemplo, o pastor Davi Marcos em Campos, que de Sim. prática eclesiástica, né, tem uma igreja que chama Que, Batista diga-se de Reformado em Campos. passagem, é um baita pastor, é um pastorzão, Sim, cara uhum, comprometido, estudioso, piedoso, né? Mas sim, que já apanhou muito também, né, Weber? Cara que apanhou foi. muito por causa do preconceito, Uhum, principalmente ao é assim. calvinismo, né? Temos também, já foi na igreja do Senhor, Renato Vargens, né, Sim, que é do Rio também. Mas a galera mais jovem, nós temos, por exemplo, o Iago Martins, que tem até sim. cursos de teologia, né? É bom que a gente tenha acesso e conhecimento Isso. a esses pregadores, né? O pessoal do Eu tô, Instagram tá citando uns nomezinhos aqui que é bom nem comentar. eu já passei um batido aqui. Agora, Olha o Luiz Hermínio aqui, eu não vou é, falar nada não, cara. eu tô quieto aqui, né? Eu tô quieto Estão aqui. provocando a Mas gente, entendeu? a gente tem essa facilidade pela internet. Você pode ouvir sermão, né? Você pode ler material, né? Eu indico tanto os cursos, né, que a Fiel tem, que abordam teologia reformada, né? Tem vários cursos lá, Fiel de Liderança. Temos também Voltemos ao Evangelho, uma página que publica material reformado, né? E aí tem ali para mulheres, para jovens, né? Ou seja, acesso a algo prático para aplicação na igreja, né? Sim. Jonas Madureira, muito bem lembrado. Tem diversos nomes, né? Vamos falar, a galera que acompanha a Fiel. A Fiel é uma editora de cunho reformado, né? Uhum, Tanto na questão de livros, quanto na exposição dos seus pregadores, os congressos da Fiel, os congressos da Fiel e tudo mais. Acho que não dá para a gente falar de todo mundo, não. Né? Na não verdade, dá, é até injusto citar alguns nomes e deixar uma galera de fora aí, Uhum, né? sim. Mas a gente respeita demais o Franklin Ferreira e tantos outros. São pessoas que a gente tem apego, amor, né, respeito, principalmente porque são homens de Deus comprometidos com a palavra de Deus, com o reino de Deus, com o evangelho de Jesus Cristo. Né? Uhum, Infelizmente, o evangelho popular no Brasil é descaracterizado. É um evangelho que foi contaminado, está cheio dos misticismo, dos achismo, né, do uhum, pragmatismo, se dá certo, vamos fazer. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de boa teologia, a gente precisa da palavra de Deus. Né? Nós, pastores, igreja do Senhor, nós precisamos retornar à palavra de Deus, às uhum, Escrituras, ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque autoajuda não vai ajudar ninguém, né? A teologia da uhum. libertação não vai ajudar ninguém, a teologia da prosperidade só vai fazer mais mal do que bem. O que vai resolver o problema do povo, o que resolve o nosso problema, é o Evangelho de Jesus Cristo, são as Escrituras, a exposição da Bíblia, né? E aí nós temos a solução dos problemas. Beleza. Pastor Eva, assim, de pancada, bate pronto. Eu vou falar um, o senhor fala outra. De forma prática, como o senhor tem aplicado apenas um item, né? De forma prática, como o senhor tem aplicado teologia reformada na igreja? Eu primeiro, exposição bíblica. Ok. Rapaz, princípio regulador do culto, né? O senhor Muito tem falado muito importante, sobre isso. princípio regulador do culto, Uhum, porque é no culto que desemboca todo o arcabouço doutrinário da igreja. Né? E uhum, muitos pastores se identificam com a teologia reformada, se identificam com a exposição bíblica, mas o culto não mostra isso. Né? Então, uhum. dentro da teologia reformada, nós temos o princípio regulador do culto, que vai fazer muita diferença na prática da igreja. A gente vai ter mais encontros aqui, certamente. Né? Um deles vai ser para falar do princípio regulador do culto, outro vai ser para falar de cada ponto dos solas, né? Cada sola, os pontos do calvinismo, do doutrina da graça, enfim. Nós vamos, com a graça de Deus, desenvolver, né? Se Deus quiser, esse nosso canal de comunicação e que Deus possa estar nos abençoando, nos direcionando, nos dando graça para dia após dia viver de forma prática tudo aquilo que nós temos falado, pregado, ensinado, que seja aplicado em nossas vidas e as pessoas possam enxergar tudo isso em nós, principalmente enxergar Cristo Jesus e o Evangelho puro e simples sendo praticado através de nossas vidas. Deixa eu fazer umas Rapaziada, foi muito... considerações finais aqui, Pois não, fica à pode vontade. ser? Nós Sim. estamos falando de teologia reformada na prática, ok? Uhum. E eu, quando iniciei o seminário, eu iniciei o seminário no mesmo ano, comecei
pastorear a Segunda Igreja Batista. Os irmãos sabem que eu venho de origem pentecostal, amo os irmãos pentecostais, amo as igrejas pentecostais. Precisamos orar pelos nossos irmãos. Quando eu adentrei o seminário, pela graça de Deus, no ano seguinte eu tive contato com o Nutra. O Nutra, você fez também, é um curso, né, que ele nos dá recursos para o aconselhamento bíblico. E a bandeira do Nutra é a suficiência das Escrituras. Então, ali foi um divisor de águas, porque como crente em Jesus, amando o Senhor, amando a palavra de Deus, eu percebi que nós podemos ser crentes fiéis à palavra de Deus, fiéis à sã doutrina, pela suficiência das Escrituras. Logo depois, a minha experiência foi a questão do prega-palavra, porque, infelizmente, os nossos seminários não preparam pregadores para a exposição bíblica, eles preparam pregadores para se tornarem temáticos, tópicos, rasos demais, né? O pastor ele é acarretado de múltiplas funções e acaba ficando longe dos livros. Infelizmente, nós pastores precisamos rever essa questão. Pastores que gastam tempo demais em outras atividades e não estudam a palavra de Deus. Então, a exposição bíblica me deu esse norte, eu já cria na suficiência das Escrituras, e a partir do estudo das Escrituras, da teologia bíblica, é que eu me identifiquei com as grandes verdades da teologia sistemática. A partir daí, o Everton, como você também falou, ouvindo pregadores bíblicos, expositores da palavra de Deus, conhecendo os termos teológicos, nós fomos sistematizando o conhecimento, e o que eu posso dizer aqui, para terminar a minha fala, é que eu sou um estudante da teologia reformada. A Segunda Igreja Batista em Cambuci está estudando teologia reformada. Nós amamos Jesus Cristo, amamos a palavra, temos em comum com as demais igrejas as grandes doutrinas fundamentais da nossa fé, né? Jesus Cristo como homem, como Deus, salvação somente pela graça. Nós temos em comum a crença na Trindade, na palavra de Deus. Então nós somos crentes em Jesus. É isso que nós somos. E com o desejo de crescer no conhecimento da palavra para alimentar as ovelhas de Jesus com a palavra de Deus, com o verdadeiro evangelho. Amém, amém, é isso mesmo. Então, essas considerações também são as minhas, eu agradeço muito a Deus. O senhor tocou nesse ponto de estar conhecendo, é a mesma coisa que eu falo, e até uma frase, né, que é até um jargão reformado, né, reformado, se reformando, né. É isso, pastor, acho que a gente até estourou um pouco do nosso script, do que a gente queria falar, mas é assim mesmo, né? A gente quer bater esse papo bem solto, tranquilo com os irmãos, e que Deus possa estar nos conduzindo, nos dando sabedoria para fazer de forma que lhe agrade, que lhe glorifique e que propague, né, o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus. Vamos orar para a gente encerrar, Everton? Beleza, joia. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos deu, por meio aqui do Instagram, de conversarmos um pouco sobre a Tua Palavra e as grandes verdades que nos mantêm, ó Deus, firmados no Senhor. Que a nossa fé possa crescer, que a fé dos nossos irmãos que participaram conosco cresça também, que o nosso amor ao Senhor e às Escrituras cresça, e que possamos juntos, ó Deus, caminhar para uma vida de mais santidade, comunhão com o Senhor, prática da palavra, e que assim o mundo conheça o testemunho daqueles que andam contigo, que vivem na tua presença. Pai, perdoa os nossos pecados, somos limitados e dependentes da tua graça. Mas confiamos que Jesus Cristo já pagou todo o preço e que por tua graça, meu Pai, temos paz contigo. Em Cristo Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Todos que estão nos acompanhando, siga as redes sociais de nossas igrejas, né? O YouTube, se inscreva no canal CIB Cambuci. É importante para propagação, não é desejo de grandeza isso, é propagação do Evangelho, né? A Igreja Batista Água Fria também tem canal no YouTube. Esse vídeo sobe quinta-feira para o canal da Igreja Batista Água Fria, do senhor também, né, pastor Everton? Da CIB também. Sim, vai jogar no canal da CIB. Só você me dá o vídeo aí. Vai ser prontinho, né? Nosso pastor vai trabalhar aqui. Tá. Hoje, no meu Facebook, se você entrar, tem a transmissão de um programa na rádio que a gente faz toda terça-feira, 17h30.
as transmissões ao vivo da Segunda Igreja Batista, aos domingos, né? Qual hora? 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Isso, 9h30 da manhã tem a transmissão ao vivo do culto. Então, é importante, né, essa participação, simplesmente por termos o compartilhamento, né, o compartilhar da palavra de Deus. Pastor Heber, prega a palavra, estamos firmes. Um abraço. Amém. Deus abençoe, querido. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada.